Abra sua Bíblia, por gentileza. Você vai abrir em Tiago 1. Você vai abrir em Tiago 1, 19 e 20. E eu vou fazer a leitura de Gálatas 5, 22. Tiago 1, 19 e 20. É esse texto que você vai ler aí. E eu vou ler a Gálatas 5, a partir do verso 22. Meus amigos, me ajudam aqui com o vídeo que eu pedi. Tá aberto aí? Só um pouquinho. Tá aberto aí, queridos? Amém? Tiago, capítulo 1, ok? Agora olha para cá, olha aqui para frente, deixa a Bíblia um pouquinho. Vamos ver um vídeo rapidinho. Nosso tema hoje, queridos, é de dentro para fora, né? A vida transformada pelo fruto do Espírito, longanimidade, o Espírito Santo alongando o pavio curto. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus, você abriu em Tiago, você espera um pouquinho, eu vou ler. Gálatas 5:22, aguarde em Tiago, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou ler só essa última frase de novo. Porque a ira do homem não produz, ou alguma tradução pode dizer, não opera ou não realiza a justiça de Deus, ok? Gente, os dias que a gente vive são dias assim de emoções à flor da pele, né? São dias de que a moda parece, ou a tendência é todo mundo andar com aquilo que nós chamamos de um pavio bem curtinho, né? Essa expressão, né? O pavio curto, ou seja, o sujeito que explode fácil. Aquela pessoa que rapidamente tem uma descarga de ira. Uma descarga de ira, né? A gente vive um tempo que talvez algumas pessoas orem, como algumas vezes já me deu vontade de orar, e talvez até secretamente eu já tenha orado, dizendo assim: Senhor, me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu vou quebrar tudo. Né? A moda, né? Talvez quem já tenha passado pela experiência que eu já estou passando várias vezes, mas hoje de manhã passei essa cidade dificílima de andar, inclusive com GPS, né? Quando você vai vendo assim, aí você vai vendo que o GPS está apontando de um lado e você está passando, aí você segura um pouquinho para tentar entrar na saída certa do túnel, 1 milhão de buzinas assim, aquelas pessoas, o pavio está curto para todo mundo. Só que deixa eu explicar uma coisa para você.
esse pavio curto para todo mundo, essa tendência das pessoas a explodirem com facilidade, na verdade, serem cada vez menos tolerantes. Isso não faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Essa coisa de, ao ser cortado, ao alguém atravessar na sua frente, ou de repente uma pessoa está dirigindo, não sabe se dirige na faixa da direita ou da esquerda, a gente afundar a mão na buzina, na verdade, aquela descarga, parece que dá até um prazer, na verdade, bem aquele barulho, isso não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida, isso atrapalha muito o nosso ministério, a nossa família, esse pavio curto, ele é alongado pelo fruto do Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Longanimidade. Talvez o nome, essa palavra, seja um pouco assim diferente demais para alguns, né? Longanimidade. Algumas Bíblias traduzem aí como paciência. Mas a gente precisa fazer algumas diferenciações aí importantes, ok? Agora, eu preciso começar mostrando para você uma coisa. Não sei se você reparou que no texto que você leu, que é esse texto de Tiago, Tiago diz assim, olha, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, eu não vou entrar nesse aspecto, mas tardio para se irar. E é interessante porque a próxima frase, do versículo 20, não vai explicar sobre o falar e o ouvir, mas vai falar sobre o se irar. O comentário que ele vai fazer não é sobre o falar e o ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí ele vai dizer, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, a descarga de raiva humana, essa irritação humana, essa descarga de raiva, ela não está associada com a justiça de Deus. Ou seja, aqueles momentos em que eu e você damos aquela buzinada alta, que a gente fala alto, que a gente, digamos assim, tem várias expressões, né, de vários lugares do Brasil para traduzir isso, na verdade. Mas vamos dizer assim, essa descarga de ira, essa descarga de raiva que nós temos ao sermos provocados, ela não está associada com a justiça de Deus. Não está associada com a justiça de Deus. Então, eu preciso explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Como que se relaciona a nossa longanimidade e a justiça de Deus ou a vontade de Deus? Essa palavrinha longanimidade que aparece como uma parte do fruto do Espírito Santo, ou seja, como resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida, no nosso caráter, essa palavrinha longanimidade é a tradução para a língua portuguesa da palavra grega macrotomia. Macrotomia. Bom, vamos pensar juntos aqui. Macro quer dizer grande, largo, extenso, demorado, macro. Tumia vem da palavra grega tumos, que quer dizer sentimento, raiva, paixão. E alguns textos pode querer dizer também ódio. Então, o que é essa longanimidade, essa macrotomia? É a capacidade que o Espírito Santo gera em você de, ao ser estimulado negativamente, ao receber um estímulo negativo, pode ser uma fechada no trânsito, pode ser uma pessoa que te deu uma resposta, pode ser Gente, lá no Nordeste, eu sou filho de nordestino, chama topada. Eu não sei como chama no lugar do Brasil de onde você veio, mas topada, quando você dá quando o seu dedo esbarra sabe, quando o dedinho esbarra no canto da porta e você perde as forças. Então, isso é um estímulo que pode provocar em você o quê? Raiva. O que é a longanimidade? A longanimidade é uma capacitação que o Espírito Santo te dá, preste atenção. É uma capacitação que o Espírito Santo dá para quê? Para que haja um tempo cada vez mais longo entre aquilo que deu errado e a sua descarga de ira.
aquilo que deu errado e a sua descarga de raiva. Então, por exemplo, uma pessoa que ao ser fechada no trânsito, logo afunda a mão na buzina do carro, essa pessoa não é nem um pouco longânima. Agora, aquela pessoa que recebeu, eu estou dando um exemplo do tráfico, porque é uma coisa comum. Aquela pessoa que recebeu um estímulo ruim, uma fechada, alguém fez alguma coisa que não deveria no trânsito, que seja, e essa pessoa, ela é alcançada pela raiva, pela vontade de descarregar aquela indignação através de um gesto de ira. Quando essa pessoa é alcançada por essa raiva, por essa vontade de descarregar essa indignação através de um gesto de ira, e ela... Fala-me suavemente, fala com muito amor. O que é isso? Essa pessoa foi longânima, ela foi tardia em se irar. Então, longanimidade é essa capacidade que uma pessoa recebe do Espírito Santo, ok? Isso que o Espírito Santo gera, que dá à pessoa alguma condição de retardar uma reação de ira, uma reação de agressividade diante de um estímulo negativo. Aí a gente pode olhar e pode dizer assim, pastor, mas isso aí então a gente sabe, uma pessoa longânima é uma pessoa então passiva. De repente, uma pessoa longânima é uma pessoa assim que sempre fica ali, e se a água correr para cima ou para baixo, está tudo bem para ela. Não. A longanimidade, entenda isso, a longanimidade não é uma serenidade passiva. Sabe aquelas pessoas serenas, e que de tão serenas são passivas? Está ali, o mundo acabando ao redor dela. Zen, isso, obrigado pastor Daniel. Uma pessoa longânima não é nem um pouco uma pessoa zen. Não é assim aquela pessoa que, está tudo bem, está tudo bom. Não, queridos. Isso a gente pode chamar de várias coisas. Uma pessoa boba, uma pessoa desligada. A longanimidade não tem a ver com você ser zen. Longanimidade é aquilo que permite uma pessoa sofrer em si o dano, enquanto ela espera que a justiça de Deus a seu tempo se manifeste. Olha só, é aquilo que capacita uma pessoa a sofrer o dano até que a justiça de Deus se manifeste. Então aquela pessoa que foi estúpida com você, aquela pessoa que foi bruta com você, aquela pessoa que te feriu de alguma forma, que te tratou com injustiça, a sua ira, a descarga de ira sobre aquela pessoa, não opera a justiça de Deus. O Espírito Santo equipa você a não entrar numa guerra, a não entrar numa discussão, a não descarregar sua ira naquele momento, não porque você não está sentindo prejudicado, não porque não está doendo, não porque não está incomodando. O Espírito Santo equipa você a não descarregar a sua ira naquela pessoa, porque você acredita que a justiça de Deus tem que se manifestar ali. Pastor, estou dirigindo, o camarada me corta, faz alguma coisa que não deve, eu oro, Senhor, faz justiça. Minutos depois eu vejo o pneu do carro furado. Querido, Deus não é cangaceiro. Deus não é o seu capanga. Presta atenção que eu vou dizer isso para você. Tem uma teologia maldita, antibíblica, demoníaca, que ensina as pessoas, ou que permite que as pessoas pensem assim: Senhor, faz justiça. É como se dissesse assim: pega Rex, pega ele. Rex é que todo cachorro que eu conheci na minha infância se chamava Rex. Em Minas eles se chamam tiozinho. Tiozinho, na verdade? Rex. Pega Rex. Deus não é o Rex que pega quando você manda. A justiça de Deus não existe para satisfazer o seu anseio de vingança. A justiça de Deus é a vontade plena de Deus se manifestando naquela situação. Entende o que está acontecendo? Então pode ser que alguém prejudicar você, você invocar ou evocar, chamar a justiça de Deus sobre aquilo, Deus cumpra a vontade dele colocando você para servir aquela pessoa que te prejudicou.
Então, muito cuidado, porque a justiça de Deus não é para atender o anseio humano de vingança. A justiça de Deus é para atender o anseio do coração divino, a vontade de Deus, numa circunstância. E quando você diz, Senhor, o fulano de tal me deu um calote, faz justiça, Senhor. Pode ser que o Senhor coloque você para ajudar o fulano de tal que te deu um calote a se recuperar financeiramente. Como eu já vi acontecer algumas vezes. Pode ser. Lembre-se, aquele que tem fome e sede de justiça, ou seja, da vontade de Deus, ele será plenamente satisfeito. O reino de Deus não é comida nem bebida. É amor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a longanimidade, ou seja, essa capacidade de sofrer momentaneamente o prejuízo, entre aspas, não é porque você é uma pessoa que acredita que vai... Não, você acredita que a vontade de Deus vai se manifestar em algum momento. Então não tem a ver com você aguardar Deus vingar você. Tem a ver com você aguardar enquanto Deus satisfaz a seu tempo a vontade dele. Amém, gente? E isso perceba, queridos, isso tem a ver com uma capacitação que o Espírito Santo gera em você. Eu não estou falando que você vai treinar o seu caráter para isso. Isso é algo que o Espírito Santo quer gerar em você. Agora, o chamado para nós sermos pessoas longânimas, ou seja, o chamado para eu sofrer alguma coisa, um estímulo negativo, e não responder com ira, aguentar, isso vem de onde? Qual é o maior referencial de longanimidade que nós temos? Ora, o próprio Deus. Toda a dimensão do fruto do Espírito, gente, aponta para o caráter do próprio Deus. Lembra que no primeiro ou segundo encontro nós falamos exatamente sobre isso? Que viver o fruto do Espírito Santo significa restaurar plenamente aquele plano original de Deus lá do Jardim do Éden. O homem viver como imagem e semelhança de Deus. Então, o maior referencial de longanimidade que nós temos na Bíblia é o próprio Deus. Textos bíblicos chamam Deus de longânimo. Por exemplo, quando Moisés vai receber as segundas tábuas da lei. Quando Moisés vai receber novamente, aquela nova, uma cópia, vamos chamar assim, das tábuas da lei, porque as primeiras tábuas da lei ele havia quebrado, ao ver que o povo de Israel havia se corrompido com o ídolo, não fazia mais sentido aquilo, porque aquelas tábuas da lei significavam um pacto de Deus com o povo. O povo quebrou o pacto, não fazia mais sentido. Moisés não tem uma descarga de ira e de raiva, não. Aquele é um ato simbólico dizendo a aliança foi quebrada, o povo quebrou a aliança. E aí ele quebra aquelas tábuas da lei. E aí ele vai falar com Deus. E lá em Êxodo 34, 5 ao 7, o texto, como que Moisés chama Deus? Diz, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Bom, Naum, um texto que você talvez já tenha mais de 2 meses que não leia o livro de Naum. Naum 1:3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Deus é o maior longânimo que você tem como referência. Pare para pensar um pouquinho no seu pecado e na ofensa que o seu pecado gera em Deus. Porque você acha, presta atenção, você acha que o seu pecado, vou dar um exemplo, você se sente ofendido quando alguém atrasa, quando você marca com alguém, alguém atrasa, especialmente se você fica sabendo que aquele atraso poderia ser evitado? É ofensivo. Nós nos sentimos muito desconfortáveis com isso. Agora, pare para pensar o seguinte: o quanto você acha que o seu pecado é ofensivo diante de Deus? Ora, se o caráter de Deus é infinitamente puro, e o seu pecado destoa do caráter de Deus, significa dizer que uma coisa, ainda que minimamente suja,
diante de uma coisa infinitamente limpa, se torna uma coisa infinitamente suja. Misturou as coisas? Misturou um pouquinho, né? Deus é infinitamente puro e santo. O seu pecado, por entre aspas, menor que você o considere, quando ele é colocado diante da santidade de Deus, se lembre, o seu pecado não está diante de alguém mais ou menos santo. O seu pecado está diante de alguém infinitamente santo e puro. Logo, o seu pecado diante de um Deus infinitamente santo é um pecado infinitamente impuro. Ou seja, a natureza de Deus não tolera. O seu pecado está em oposição à natureza de Deus. É como você, por exemplo, pegar essa experiência que eu vou descrever para você agora e multiplicar a tantas milhões de vezes. Você acaba de entrar num lugar, abre um armário, e aquele armário tinha ali uma coisa apodrecendo lá dentro, enfim, aquela coisa horrivelmente, a tendência é você fazer o quê? Aquilo te agride, aquilo é um odor, te agride. A tendência é você sentir aquele cheiro, fechou aquilo rapidamente. Porque aquilo te agride. O reflexo é aquilo que te agride você. Agora imagine. Quantas vezes mais ofensivo é diante de Deus o nosso pecado do que aquele armário com uma coisa podre lá dentro é a nossa natureza infinita. Por que Deus não fecha o armário? Por que Deus não nos pune imediatamente pelas nossas iniquidades? Ele é longânimo. Deus está, entre aspas, tolerando, ainda que não aprovando, a ofensa que nós como seres humanos geramos. E é interessante porque Pedro explica isso. Quando Pedro vai dizer, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha isso. Deus está tolerando ou assistindo o pecado da humanidade, a rebelião da humanidade, e recebendo isso, aguentando isso, para quê? Para que mais e mais e mais pessoas tenham a oportunidade de se arrepender. Então Deus é longânimo, ou seja, Deus está sendo ofendido nesse exato momento pela nossa natureza pecaminosa. E ainda assim Ele está retardando, atrasando, vou usar essa linguagem, embora não seja mais correta, Ele está atrasando, Ele está protelando, vamos usar assim, o juízo que Ele poderia derramar sobre a humanidade. Como diz, eu li para você a 2 de Pedro 3:9. O apóstolo Paulo sabia que Deus foi longânimo com ele. Ele escreve a Timóteo 1:15-16, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Paulo olhou e falou assim, eu sei que o Senhor me salvou, porque Ele escolheu ser longânimo, porque a vida que eu vivia era uma vida ofensiva a Ele. Vamos pensar aqui em Jesus? Jesus tolerou um Paulo que o perseguia. E Paulo sabia, o Senhor foi longânimo para comigo. Longânimo para comigo. Preste atenção. Antes de qualquer coisa, repare como Deus trata você. Como que Deus responde às coisas erradas que você faz com Ele. Como que Deus responde quando você fecha o carro dele no trânsito? Como que Deus responde quando você grita com ele? Como que Deus responde quando você não agradece a ele? Como que Deus responde quando você o ofende? Claro, eu estou fazendo apenas analogias
Porque, normalmente, como que Deus responde a você quando você não atende às expectativas dele? Quando que Deus responde a você quando você esquece o aniversário dele? Como que Deus responde a você? Como que Deus trata e Deus lida com as suas limitações? O quão longânimo o Senhor é contigo, querido irmão. Salmo 103. Vá comigo para o Salmo 103. Porque esse texto do Salmo 103, você vai grifar esse texto. E você vai memorizar o Salmo 103. Olha o que esse Salmo diz. 103 a partir do verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno, muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha isso aqui, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ponto. Pronto, acabou. Acabou. O Senhor não te trata de acordo com a maneira como você merece ser tratado. Ao Deus decidir, presta atenção, querido. Ao Deus decidir se você vai acordar ou não amanhã, Ele não está levando em conta se você, perceba, se você acertou 100% com Ele ou não. Porque se Deus levasse em conta isso conosco, quem de nós aqui acha que teria acordado vivo hoje? Absolutamente. Então você vai memorizar o Salmo 103, 8. Todas as vezes que você estiver perdendo a paciência com alguém, você vai lembrar do Salmo 103. O Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. Então perceba, essa longanimidade que você descobre em Deus, ela tem que ser compartilhada. E tanto é que ela tem que ser compartilhada, que o texto, as cartas do apóstolo Paulo estão repletas disso. Para que nós tenhamos uns para com os outros o mesmo sentimento que Deus tem para conosco. E tratemos os outros, uns aos outros, da mesma maneira como nós somos tratados. Por exemplo, Efésios 4, 1 e 2. Olha como é que o apóstolo Paulo quer que aquilo que a gente viva em Deus. Gente, o movimento cristão, o movimento dos relacionamentos cristãos é assim. Você vive algo em Deus, você contempla algo em Deus, e esse algo que você contempla e que você vive em Deus é transferido para o seu relacionamento com o próximo. Não existe saúde relacional para o cristão se ele não fizer esse movimento. Ele vê em Deus, transfere ao próximo. Ele vê em Deus, transfere ao próximo. A referência para os nossos relacionamentos, seja na igreja, seja em família, é Deus. É interessante isso, né? A referência dos relacionamentos é Deus. O homem tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja. Padrão divino. A mulher se submete ao homem como que ao Senhor. Padrão divino. Então perceba. Ao olhar a longanimidade de Deus, o quanto Deus é longânimo para comigo, eu encontro condição de ser longânimo com o outro. E você tem Efésios 4, 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E se você está anotando aí, Colossenses 3, 12 e 13 fala exatamente isso. A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, essas são duas cartas quase que idênticas. Ok? A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Olha que interessante isso. Paulo diz, andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Bom, essa vocação, esse chamado de Deus para nós como cristãos, ele implica que a gente ande como? Com humildade e mansidão. Eu não vou falar sobre isso. E longanimidade.
Ou seja, retardando o máximo possível a minha descarga de ira. Mas a minha descarga de ira com quem, pastor? Aí o texto fala: suportando uns aos outros em amor. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, igreja é lugar de cura. A vida em igreja é uma vida de gente que precisa ser curada, eu e você. Paulo já deixou claro para a gente que para que a gente se mantenha coeso, a gente tem que ter disposição de suportar. Ou seja, vou explicar o que isso significa. O seu irmão, esse irmão que está do seu lado, à frente, atrás, e esse que está aqui à sua frente, esse irmão, essa irmã não são perfeitos. Mais cedo ou mais tarde você entrará em contato com a falha de um desses irmãos. Fato. Mais cedo ou mais tarde você será decepcionado por alguém. É fato. E eu acho tão lindo, porque em momento algum a palavra de Deus deixa a gente criar uma imagem romântica sobre o que é ser igreja. Ser igreja é algo glorioso, mas nem um pouco romântico. Nem um pouco romântico. Ou seja, ser igreja é uma glória, é algo fantástico, mas é algo que exige daqueles dentre nós que queremos viver como igreja uma disposição mínima de tolerar o outro. E o que significa tolerar o outro? Significa você retardar, protelar, atrasar qualquer descarga de ira que você poderia ter com o outro. Porque esse outro vai parar o carro dele de um jeito que caberia, se ele parasse direito, caberia duas. Ele vai parar uma vaga. Porque ele é egoísta. Ele vai ocupar duas vagas no estacionamento, porque ele é egoísta. Jesus está tratando o caráter dele, ele é egoísta. Para ele, o mundo é só ele mesmo, inclusive o mundo aqui da igreja. Ele é egoísta. Jesus está tratando ele. Então, ao invés de parar o seu carro e deixar ali de Uber para sua casa e só voltar depois de amanhã, travando ele, você tem que ser longânimo. Ao invés de pegar uma empilhadeira, como a gente vê em alguns lugares, não é verdade? Não, ele é egoísta. Não, querido, não se preocupe, não. Esse irmão que saiu e deixou lá a mesa da cantina e do refeitório, tudo bagunçado, tudo cinza, e saiu como se não tivesse uma lata de lixo perto dele. Calma, Jesus está tratando ele é porco mesmo. Tenha paciência. Jesus está tratando ele. Esse irmão que reclama de comprar o almoço lá, porque e tal. Não, poderia ter também. Calma, ele é assim mesmo, ele é avarento. Jesus está trabalhando na vida dele. Você tem que aguentar ele. Agora, vou dizer uma coisa para você. Lembra que eu disse lá no começo que o fruto do Espírito ele é um fruto completo, ou seja, não são frutos. Ele é um fruto com várias dimensões que estão juntas. Aqui o texto fala, suportando-vos uns aos outros em amor. Você só conseguirá ser longânimo com esse irmão que ocupa duas vagas do estacionamento, quando poderia deixar uma, se você fizer uma escolha. Eu vou amar esse sujeito. Lembra que o amor tudo suporta? Lembra que o amor é paciente? Depois leia Coríntios. Lembra disso? Então, a longanimidade, ou seja, por isso que eu disse para você que isso que eu estou falando aqui não é uma coisa que você pode ser treinar. Não, estou falando aqui de uma realidade que o Espírito Santo opera na vida da pessoa que nasceu de novo. Talvez você diga, pastor, não é para mim isso aí. Eu sou estouradinho, eu sou pavio curto, meu querido, presta atenção.
se você for macho o suficiente para abrir o seu coração, o Espírito Santo transforma você alongando o seu pavio. Não tem pavio curto o suficiente que o Espírito Santo não possa alongar, querido. Conheci certa vez o pastor Daniel quer fazer uma observação. Enquanto ele passa o microfone, eu conto a história. Conheci certa vez um missionário lá em Caruaru, pastor Daniel. Ele era um capitão do exército, ele tinha sido um capitão do exército e pertencia a umas forças especiais do exército, militar, muito treinado, pertencia a umas forças especiais. E ele contava o testemunho dele para a gente, um homem tão iracundo, bravo. Gente dentro do exército e conheceu ele, eu conheci pessoas que conheceram ele enquanto ele era um capitão do exército. Bravo, aquele camarada que não tinha, mas uma angústia profunda dentro dele, um homem rancoroso. Ele se colocava como voluntário em todas as missões, as mais arriscadas, porque ele queria ter oportunidade de morrer sem ter que se matar. Tamanha angústia dele. Bravo, inclusive ele contou o testemunho dele que uma vez ele estava numa residência militar, uma vila militar, e ele tentava ele falou, vou tirar minha vida hoje. Ele tentava tirar, ele apontava o revólver, eu escutava uma voz chamando ele lá fora, não era ninguém, ele tentava, aí ele chegou perto, tinha uma pessoa fazendo a vigilância assim, por que você está me chamando aqui? Não, que é isso? O senhor fulano de tal, não sei o que estou chamando o senhor não. Não, você está me chamando assim, não estou não, pode falar a verdade. Prendeu o cara. E era o Espírito Santo chamando ele para ele. E ele converteu. Irmãos, eu fiquei tão assustado com essa história que eu estou contando para vocês de como esse homem era. Sabe por quê? Porque no dia que eu o conheci, ele veio visitar a minha casa com outra pessoa, e eu falei assim, meus irmãos, nós preparamos um bolo para vocês. Esse homem caiu num pranto. Meu irmão, choro, aquele choro de gratidão, de se sentir honrado por ser recebido com um bolo. Então perceba, um homem duro, rancoroso, iracundo, ao ser tocado pelo Espírito Santo, é revestido de uma doçura, de uma meiguice, que o permite ser grato a um irmão que exerceu um gesto extremamente simples de servi-lo à mesa. E Deus não vai mudar a sua vida e a minha vida, querido? Claro que vai. Não tem pavio curto que o Espírito Santo não possa alongar. Pastor Daniel. Uma coisa que me chama a atenção, pastor Linderson, é que nesse aspecto que Deus está trabalhando na vida dele, Deus também está trabalhando na nossa, né? Também está trabalhando na nossa. E aí, se você tem um pavio muito curto, é muito impaciente, o remédio de Deus para a paciência é horrível. Tribulação, né? Porque está escrito que a tribulação produz paciência. Ou seja, se você gosta de ser impaciente, te prepara que vem tribulação por aí. Senhor, tira a minha impaciência. Aí o Senhor fala assim, claro, eu vou colocar o Linderson perto de você. Colocar o pastor Daniel. Você vai quinta-feira ouvir o Linderson pregar. Olha só. Entende isso? Agora essa transformação é belíssima. Querido, você não pode se contentar. Presta atenção. Eu estou falando você, mas o certo seria dizer nós. Nós não podemos nos contentar com o estado que nós estamos hoje. É claro que a gente já melhorou muito. Aliás, é claro que Jesus já fez muita coisa na minha vida. Fez na sua também, querido? Sim ou não? Amém? Já melhorou alguma coisa. Mas ainda estamos muito aquém. Eu ainda estou muito aquém do marido que Jesus quer que eu seja. Do pai que Jesus quer que eu seja. Do pastor que Jesus quer que eu seja. A longanimidade, querido, vai trazer para a sua vida, para os seus relacionamentos, tanta paz, tanta liberdade. Tanta liberdade. À medida que você se relacionar, deixar o Espírito Santo trabalhar em você, viver em relacionamento verdadeiro, e não de segunda mão, verdadeiro com o Espírito Santo, ele vai equipar você e você vai dar cada vez menos murros na mesa. Você vai gritar cada vez menos com seus filhos. Entende? Você vai brigar cada vez menos no seu trabalho. Vai ter menos vontade de falar essas palavras horríveis que você tem vontade de falar de vez em quando. Menos, cada vez menos.
Agora, eu preciso caminhar para alguns aspectos muito, muito práticos que essa longanimidade gerada em nós pelo Espírito Santo, ou seja, essa dificuldade, essa capacidade de estender as nossas reações, geram em nós. Então, primeiro aspecto que você precisa, quero que você esteja, aspecto bem prático, quero que você esteja atento, é que toda pessoa que não tem longanimidade é prisioneira daquilo que os outros fazem com ela. Vou explicar isso para você. Estímulo, resposta. Alguém é agressivo com você, a tendência é você responder agressivamente. Alguém é hostil com você, a tendência é você responder da mesma forma. Quando uma pessoa é assim, o que nós chamamos de uma pessoa extremamente reativa, ou seja, ela responde a uma provocação, no mesmo nível da provocação, essa pessoa é uma terrível escrava. Então, se você terá ou não um dia bem-humorado ou um dia azedo, quem é que isso está nas mãos de quem? Do seu chefe. Dos outros. A pessoa que é reativa. Se você perde o controle, se você é uma pessoa reativa, quando você está chegando do seu trabalho na sua casa, sua família, acabou a paz da sua família. Porque quem determinou o relacionamento que você vai ter com a sua esposa, com o seu esposo e com seus filhos, foi o seu patrão, foi aquele cliente, foi o cara do banco, foi o guarda. Então, ser reativo, ou seja, deixar que o outro, olha isso, deixar que o outro me tire do sério, é uma escravidão. O longânimo, ele, no momento, ele suporta aquela vontade de responder, de reagir abruptamente, mas ele enterra aquele problema ali naquele momento. É por isso, gente, interessantíssimo, Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É interessante isso, porque aqui, pesquisando, né, fazendo uma exegese desse texto, a resposta branda, preste atenção, eu falei, não, deixa eu ver se está falando realmente da resposta branda. Ou seja, eu sofro um estímulo, e aqui o texto não fala a natureza do estímulo, ninguém fala assim se a pessoa foi bruta, se a pessoa foi legal. A resposta, ou seja, o que determina é o tipo de resposta que eu escolho dar. E é tão interessante porque a gente pensa resposta aqui, parece que a ideia da resposta falada. Mas a palavra hebraica para aquilo ali é a reação branda. Tanto é que é a mesma palavra que pode ser descrita para uma resposta falada, a resposta a uma proclamação, a resposta de uma carta, a resposta de um gesto. Então a reação branda desvia o furor. Mas a reação branda suscita a ira. A ideia que dá a entender é, eu recebo um estímulo, e esse estímulo que eu recebo, se eu respondê-lo com fúria, eu vou gerar fúria. Então, olha só que interessante a responsabilidade que você tem. Pastor, mas eu não dou conta. Dá sim, querido. Dá sim. Alguém disse certa vez que a vida não é tanto aquilo que acontece com a gente, mas aquilo que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Então, perceba a resposta. Existe um intervalinho de tempo entre uma provocação e aquilo que vai sair da sua boca. Esse intervalinho de tempo, segundos, às vezes 1 segundo, ele pode fazer toda a diferença por semanas e semanas e semanas a fio. E quem aqui já brigou com o marido e com a mulher sabe do que eu estou falando. Quantos aqui já discutiram com o marido e com a mulher e entenderam o que eu estou falando? É claro que a maior parte das vezes a culpa é da mulher. Amém, gente? Ah, meu Deus. Quanto sofrimento eu poderia ter poupado na minha vida e na vida da minha esposa se eu decidisse viver esse versículo que eu já sabia de cor há muito tempo. Resposta branda.
quanta tristeza eu já gerei no coração da minha esposa, e quanta ira eu já despertei no coração dela, porque faltou a resposta branda. Então, primeiro aspecto, não seja reativo. Segundo, aspecto prático aqui. Lembre-se, isso para te equipar, para te fazer pensar antes de, tá? Dê e você receberá. Eu quero ler esse texto com você. Lucas capítulo 6. Vá comigo para Lucas 6. Versículo... Aliás, eu pedi Lucas 6. Então eu pedi errado. Lucas 6, 36 ao 38. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Olha isso, presta atenção. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aí é que entra, gente. O assunto aqui não é oferta. Aí é que entra. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. O assunto aqui não é oferta. Esse negócio, dê e você vai receber, boa medida, isso não tem a ver com oferta. O assunto aqui, você leu comigo? Qual que é o assunto aqui? A maneira como você lida com os julgamentos, a maneira como você julga as pessoas com as quais você se relaciona. Por isso que ele começa dizendo, sede misericordiosos, como também Deus é misericordioso. Aí ele fala, não julguei, não julgue, e aí também os outros não vão julgar você. Ok? Não condene, e você não será condenado. Perdoe, e você será perdoado. Por quê? Porque com a mesma régua que você medir os outros vão medir você. Então dê e você vai receber. E você vai receber mesmo. Vai receber de verdade. Preste atenção nisso. Quando nós vamos explodir em ira contra uma pessoa, nós explodimos em ira com aquela pessoa porque dentro de nós existe um rápido julgamento dizendo, chega. Agora eu preciso descarregar, tem limite, tudo tem limite. E aí você descarrega com aquela pessoa. É tão interessante porque o que esse texto está dizendo é, olha, quando você usar um critério para tolerar a falha de uma pessoa, lembre-se que o mesmo critério que você usar para tolerar a falha de uma pessoa, eles vão usar para tolerar a sua falha. É assim. Todo critério que você usar para tolerar a falha de uma pessoa, será usado para tolerar a sua falha também. Então, por exemplo, pergunta simples. Maridos e esposas, você dá conta de atender as expectativas que você deposita sobre o seu cônjuge? Se você fosse se submeter a todo o nível de exigência que você tem aos seus filhos, você dá conta de atender ao padrão de perfeição que você impõe aos seus filhos? Dê e você receberá. Vou explicar por quê. Porque quando eu uso com Wagner um padrão de misericórdia, e vocês estão vendo ou ficam sabendo do padrão de misericórdia que eu uso com Wagner, quando eu uso esse padrão de misericórdia com Wagner, eu estou estabelecendo um padrão para vocês usarem comigo. Vou repetir. Quando eu uso um padrão de misericórdia com Wagner, eu estou dando um testemunho indireto, mas muito poderoso,
do padrão de misericórdia que eu quero que vocês usem comigo. Tanto é que a primeira coisa que uma pessoa que é extremamente exigente com algo ouve quando ela não atende aquele algo é o quê? Ah, mas ele não é tão pontual? Nossa, mas ela não é tão assim. Nossa, mas ele não é tão assado. Por quê? Porque o critério que ele usou com o outro, ele fixou como padrão para os outros usarem com ele. A pergunta é, presta atenção. Você dá conta? Você dá conta de atender o padrão de exigência que você tem para o seu esposo, para a sua esposa? Você é tão gentil e educado quanto você espera e exige que os seus filhos sejam? Você pede licença, por favor, e diz muito obrigado ao seu cônjuge, porque você exige que os seus filhos façam isso. E está certo, tem que exigir mesmo. Mas você faz isso também? Você exige, como eu exijo, dos meus filhos, obediência. Você é obediente? Dê, e você receberá. Com a mesma medida que você medir os outros medirão você também. Então esse é o segundo aspecto muito prático para que você pense bem a respeito dessa área da longanimidade. E o terceiro e último aspecto prático é: trate os fracos como fracos. Os mais fortes sempre pagam a conta. Uau! Gente, juro para vocês, eu não queria que isso daqui tivesse na Bíblia. Se eu fosse consultado para fazer uma revisão na Bíblia, se Deus falasse, Linda, eu só estou achando que tem umas coisas aí que eu preciso mexer. É claro que Deus não vai fazer isso, gente, tá bom? Amém? Linda, eu só estou achando que tem umas coisas. O que você acha? Queria ouvir a sua opinião. Linda, eu só queria um feedback seu. Eu falei, Senhor, aquele negócio lá de Romanos é dureza. Tem várias coisas que são. Mas esse negócio de Romanos, para mim, é quase, Senhor, uma forçação tua. Vou explicar por quê. Trate os fracos como fracos. A conta é sempre dos mais fortes. Abra sua Bíblia em Romanos 14. Irmãos, a verdade é que todos os cristãos, todos nós como irmãos em Cristo, Deus nos olha por igual, mas Ele sabe que nós não estamos no mesmo momento da fé ou da maturidade cristã. E aí eu queria que você entendesse isso. Olha o que Paulo fala em Romanos 14:1. Romanos 14:1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Aí ele vai dizer aqui do pessoal que fica discutindo. Olha, pode comer carne, tem que guardar tal dia, tem que fazer desse jeito. E aí ele estava vendo lá na igreja de Roma, havia na igreja de Roma essas picuinhas que sempre existem em toda igreja. Gente, tem gente que acha que pode comer de tudo, tem gente que acha que não pode, tem gente que acha que tem que fazer isso, tem gente que acha... E os irmãos estavam... E aí Paulo vai falar no capítulo 14 inteiro, Paulo vai falar, gente, o reino de Deus não é comida nem bebida. Vocês estão resumindo a vida cristã a umas, como diz lá em Minas, umas bobiças danadas, umas coisas que não tem nada a ver. Paulo está dizendo, pessoal, vamos acordar. Só que olha onde isso vai resultar. Vai para o capítulo 15. Lá no capítulo 15, o que o Paulo fala? 15:1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que me ultrajavam caíram sobre mim. Salmo 69:9. Essa é uma citação do Salmo 69:9. Presta atenção no que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, na igreja tem gente que tem uma fé débil. O que isso quer dizer, gente? Gente espiritualmente imatura.
gente que ainda não aprendeu a lidar com a liberdade, gente que ainda não aprendeu a lidar com dinheiro, gente que ainda não aprendeu a lidar com o próprio temperamento, gente que não aprendeu a lidar com um monte de coisa. Como é que Paulo chama esses irmãos? Ah, irmãos coitadinhos e tal, Não, Paulo chama assim, débil, fé fraca. E Paulo está dizendo o seguinte, meu filho, você é mais forte? Entenda, você tem mais maturidade? Você já entendeu algumas coisas no reino de Deus e esse seu irmão ainda não? Você já entendeu o que significa ser um bom marido e esse seu irmão ainda não entendeu o que é ser um bom marido? Você já entendeu o que é perdoar e esse seu irmão ainda é dodóizinho? Sabe, crente dodóizinho? Você já entendeu o que é o reino de Deus e você já entendeu o que é adoração e esse seu irmão ainda está preocupado se pode ou não pode ter bateria na igreja? Você já entendeu? E esse seu irmão ainda está lá atrás? Então vou dizer uma coisa para você, filho. É você quem vai ter que renunciar até que esse seu irmão amadureça. Paulo diz, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Entende isso? Então, antes de explodir, preste atenção, já vamos acabar. Antes de se irar contra a imaturidade de um irmão, você precisa lembrar, aquele irmão é fraco na fé. Ele ainda não amadureceu naquele ponto que ele deveria amadurecer. Ele é fraco. Fraco, porque na igreja tem gente fraca. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, a primeira de Paulo aos Coríntios, se você ler no capítulo 3, Paulo diz assim, capítulo 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então perceba, você quer se irar menos com uma pessoa? Não crie expectativas elevadas para aquela pessoa. Por exemplo, se você já descobriu que a minha falha é que eu sou carente, e quando você não olha para mim, não aperta a minha mão, eu acho que o mundo acabou, é claro que eu sei que você vai ter vontade de me dar umas palmadas. Vai ter vontade de pegar aqui no meu colarinho e vai falar assim, ô Linderson, cresce. Mas isso não vai resolver o meu problema. Se você sabe que eu sou emocionalmente débil, carente, que eu tenho necessidade de afirmação, tenha um pouco de longanimidade comigo. Marca lá no seu telefone, cumprimentar o Linderson quando chegar na igreja. Lembre-se disso. Não crie expectativas iguais para todos. Por quê? Porque se você criar uma expectativa, se você nivelar a sua expectativa para todos, provavelmente você vai se ver tentado a irar-se e a ter menos paciência e tolerância com o outro. Então tem gente que é criança mesmo. Tem homem barbado que é criança, que se comporta como criança, que birra como criança. Tem mulher velha, adulta já, madura, pelo menos fisicamente. Sei quantos anos de casado. Mas ela se comporta como uma criança. Ela fica dodói. E aí sabe o que você faz? Não nivela a expectativa. Trate os fracos como fracos. Você não vai pôr um rótulo e dizer assim, lá, o Jair é um fraquinho. Não é disso que eu estou falando. Mas você vai saber, eu não posso criar grandes expectativas com relação ao Jair, por exemplo. Porque o Jair, nessa área, ele é fraco. Linderson, você não tem vontade de ir lá pegar o Jair? Tem. Mas não é assim que ele cresce.
Ele cresce à medida que eu, em amor, suportar a fraqueza dele, renunciar, suportar a fraqueza dele e estar perto dele para que ele então tenha uma referência de maturidade. Pois não, pastor? Agradar naquilo que é bom para a edificação, porque ele é fraco. Ele precisa ser edificado e fortalecido. Paulo foi falar aos coríntios, olha, eu quando fui aí, eu não fui com sabedoria humana, ele vai falando, né, capítulo 2. Ele vai falando, eu não fui atrás de sabedoria humana, etc, etc. Eu fui falando coisas espirituais. Ele diz assim, e quando eu estive aí, eu conferi coisas espirituais com espirituais. Ou seja, eu fui falar das coisas espirituais com gente que dava conta de falar das coisas espirituais. Eu não nivelei a expectativa para todo mundo. Por quê? Porque eu sei que alguns. E, gente, o reino de Deus é assim mesmo. Na igreja é assim mesmo. A gente tem pessoas mais fortes, pessoas mais fracas, pessoas que já andaram mais, pessoas que andaram menos. O que nós precisamos é o quê? Nós precisamos ter compaixão com aqueles que têm alguma debilidade no caráter, alguma coisa a melhorar, não tolerar, entenda o que eu estou dizendo, não passar a mão no erro, mas acolher em amor aquela pessoa para que ela tenha a oportunidade de amadurecer. E aí haja perdão, né, pastor Daniel? E aí haja perdão. Eu tenho certeza, meus irmãos. Oi? Longanimidade. E aí, meus queridos, eu tenho certeza que nesse tempo, com certeza, meus irmãos, nós vamos crescer como igreja, vamos crescer como família, vamos crescer em relacionamento de pais e filhos. Amém, meus queridos? Então, eu quero que você fique de pé, por gentileza.